Olá, pessoal. Que bom poder estar aqui utilizando as tecnologias da internet para estreitar um pouquinho a nossa distância e poder falar um pouco a respeito de um assunto tão importante que é a educação e principalmente o que a gente se propôs hoje a conversar aqui, que é o uso das tecnologias, né? A forma como nós temos pensado as tecnologias para fins de ensino e de aprendizagem. Eu gosto sempre de contar a todos, quando tenho a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha vida profissional. Gosto de me apresentar dizendo que eu sou professor da educação pública já há muito tempo, né? Hoje eu trabalho especificamente com o ensino médio e também com os cursos de licenciatura. Sou professor do Instituto Federal do Paraná, trabalho no campus de Jacarezinho, no norte do Paraná. E eu leciono a disciplina de língua portuguesa. E a língua portuguesa tem essa abrangência, né? essa abertura para se trabalhar literatura, a produção textual, leitura, a gramática. Né? Eu tenho trabalhado bastante essas frentes com os estudantes do ensino médio. E eu tenho um carinho especial pelo assunto das tecnologias, né? Por vários motivos. Né? Eu me empolgo bastante a falar sobre o uso das tecnologias. Eu tenho várias marcas na minha história enquanto profissional de precisar e principalmente de ver a necessidade que as crianças, os estudantes tinham nas minhas aulas de poder dialogar um pouco a respeito desse assunto no qual eles estão imersos e envolvidos o tempo todo, né? Estão a todo tempo com um celular na mão, estão mexendo nos celulares, jogando, conversando. E por que não, né, olhar para esse caminho tecnológico para aproximar também das nossas aulas, dos conteúdos que nós precisamos trabalhar com os nossos estudantes, sejam eles crianças da educação infantil ao ensino superior, né, à pós-graduação. Existe ainda, né, muita resistência por parte de algumas escolas e de alguns professores. É interessante dizer que não são professores apenas que têm já uma caminhada na escola, né, mas muitos professores, inclusive novos de profissão, que estão aí recém-chegados às universidades, e eles são ainda um pouco contrários, né, ainda não aceitam, podemos dizer assim, as tecnologias nas salas de aula, né, como recurso didático ou como objeto de estudo, né, quando se trata das produções que acontecem na esfera da internet, sobretudo nas redes sociais. Nós temos vivido uma época em que é necessário estar antenado, estar próximo das redes sociais, né? Esse distanciamento social que nós estamos vivendo nesse ano de 2020, ele obrigou a todos os professores a aprender a utilizar as redes sociais, aprender a utilizar alguns mecanismos da tecnologia para poder aproximar dos estudantes que estão em casa. Isso não está sendo fácil, muitos estão aí ainda um pouco preocupados com isso, sem muitas habilidades, mas pelo que eu vejo, pela parceria, né, que eu tenho com algumas escolas, eu tenho percebido que nós estamos tendo muito mais ganho no sentido de preparação desse profissional do que o contrário. No início, sobretudo no estado do Paraná, quando nós tivemos aí os primeiros passos, né, para a implantação de alguns aplicativos para para minimizar, né, essa distância entre aluno e professor, entre escola e família, nós tínhamos muitos professores afoitos e um pouco nervosos. Hoje a gente já tem um pessoal um pouco mais relaxado, mais tranquilo e até em tom de agradecimento à iniciativa, né, que algumas pessoas tiveram. Mas isso é muito comum, isso é muito natural, e uma das coisas que eu acho que é interessante a gente pensar é a forma como nós, educadores, temos utilizado desses métodos, dessas formas de trabalho com os nossos alunos, perpetuando uma prática que vem acontecendo nas escolas durante anos e anos. Eu sempre trago nessas discussões um autor bastante importante na minha vida, que é o Maurice Tardif, um pesquisador da educação, da formação de professores, sobretudo da formação de professores, né? Um canadense.
que tem trabalhado muito com isso, pensado um pouco na nossa formação, né? Como é que nós nos formamos enquanto educadores, né? Quais são as contribuições, né, que nós recebemos na educação, na formação inicial, na formação continuada, o que nos ajuda a ser bom professor, sermos bons professores em sala de aula. Em uma das passagens do Tardif, ele diz uma coisa que eu acho muito interessante e que eu sempre atribuí muito a mim quando o assunto é o trabalho em sala de aula, que é a forma como nós damos as nossas aulas da mesma forma que os nossos professores da educação básica nos deram aula, né? Segundo Tardif, nós temos uma tendência muito grande de colocar em prática tudo aquilo que os nossos professores fizeram conosco, né? Quando estávamos na educação básica, no Fundamental 1, no Fundamental 2, por uma questão muito lógica. Quando nós estamos na universidade, nós tivemos aí em torno de 4 anos, 5 anos, né, de permanência na universidade, aprendendo metodologias, teorias, né, prática de ensino, com os professores que nos deram essas condições, né, nos aproximaram desses conteúdos importantes da nossa formação inicial. No entanto, a referência que nós temos como professores são dos professores que fizeram parte da nossa vida enquanto professores, nossos professores. E é muito comum que nós façamos da nossa sala de aula a nossa organização, o nosso armário, o caderno de correção, as avaliações, a forma como nós nos posicionamos, né? Em pé, enquanto as crianças estão todas sentadas uma atrás da outra, né? Em fila indiana, tudo correto. Tudo isso é um reflexo daquilo que nós aprendemos com os nossos educadores. Afinal, foram, no mínimo, 12 anos, né, de experiência com os nossos professores de educação básica, e nós aprendemos que ser professor é isso, né? É muito mais forte em nós esses exemplos do que o exemplo ou as teorias aprendidas aí no período em que nós estivemos presentes na universidade. Então, não é incomum, né? Não é errado pensar, vamos dizer assim, que nós estamos fazendo algo errado. Não, nós não estamos fazendo algo errado. Quando eu refuto uma tecnologia, por exemplo, quando eu digo não a ela, ou quando chega uma formação, né, uma formação continuada na escola para orientar a gente numa nova metodologia, uma pedagogia de projetos, uma pedagogia inovadora em que a tecnologia ela é bem-vinda, é comum que o primeiro momento, né, a gente tenha um pé atrás, uma desconfiança e até negue essa tecnologia, né? Dado esse ser professor, esse sala de aula, como é ser sala de aula, que nós temos na nossa memória e que nós, claro, entendemos ela como correta. E o Tardif, é claro, ele vai dizer para nós da necessidade, né, da importância de se repensar tudo isso. Muita coisa boa, muita coisa interessante, os nossos professores, os nossos educadores do passado nos deixaram como marca, mas nós estamos vivendo um novo tempo, nós estamos vivendo uma nova época. E essa nova época precisa ser repensada, né? Repensar as nossas práticas, repensar o nosso tempo, os espaços de aprendizagem, né? Pensar a fragmentação do horário e, principalmente, né? Repensar o nosso currículo. Quando eu penso e falo a respeito do tempo e do espaço, né? Para quem me conhece de perto, sabe muito bem, eu sempre tenho repetido isso, né? O quanto é importante e necessário que a gente olhe para os lados e veja a quantidade de espaços de aprendizagem que nós temos ao nosso redor, né? E não só o ambiente da sala de aula, onde nós temos as carteiras e as 4 paredes que nos cercam, né? Quando eu digo isso, eu estou falando, inclusive, dos espaços dentro da escola, né? A quadra, a horta, o jardim da escola, mas também os espaços externos, né? Quantas coisas, por exemplo, a Rua do Comércio pode favorecer quando, por exemplo, eu esteja trabalhando com as linguagens dentro de uma aula de língua portuguesa, um exemplo, né? Quanta coisa eu posso aprender, por exemplo, dentro de uma casa agropecuária, quando eu esteja, por exemplo, trabalhando no meu conteúdo, né? Algum conteúdo voltado ao meio ambiente, ou à agricultura, ou à pecuária, né? Quantas informações as pessoas que trabalham ali e esse espaço, né?
pode nos trazer enquanto aprendizagem. Uma coisa é eu trabalhar o livro didático com uma apresentação, com fotos, com uma explicação, até mesmo um vídeo que eu trago do YouTube, né? A outra coisa é eu estar lá em contato num espaço tão rico e importante quanto esse. E aí fica o convite para que a gente possa pensar a quantidade de espaços de aprendizagem que nós temos na nossa comunidade, né? Na cidade, na comunidade rural, quantos espaços a gente pode aproveitar para que isso aconteça. Quando eu falo do tempo, né, organizar melhor essa questão do tempo, no sentido de não controlar os 50 minutos, como até então são colocados, né, como corretos, e a minha aula tem que ter os 45 e 50 minutos. Porque eu não posso extrapolar um pouco esse tempo, né, para menos ou para mais, o horário de intervalo, né, porque um intervalo só. Quanta coisa interessante a gente pode rever quando o assunto é tempo e espaço. E o outro ponto, talvez o mais importante deles, é pensar a questão curricular, né? O que é que eu estou trabalhando com os meus alunos? Quais são os conteúdos que eu tenho observado dentro da minha organização de aula, né, para trabalhar com os meus estudantes, com as minhas crianças? Será que eu estou deixando de lado, muitas vezes, todo esse espaço da tecnologia, as redes sociais, as produções tecnológicas que acontecem aí o tempo todo, né? Em prol de uma produção textual do texto narrativo, por exemplo, né? Que a criança chega no 5º ano já sabendo todas as regras e contando as suas historinhas, né? Ao invés de colocar, por exemplo, a análise de um post feito no Facebook, um exemplo, né? Ao invés de analisar, por exemplo, a produção de um texto não verbal, uma imagem do Instagram. Olha quanta coisa interessante a tecnologia e as redes sociais, a internet como um todo, tem apresentado para a escola e convidado a escola, convidado os professores a poder olhar para isso e dizer, olha, tem um currículo emergente aqui, né? Tem algo que está presente na vida social das crianças e que nós precisamos olhar para isso e transformar isso, transpor isso para a sala de aula, né? A transposição didática que nós tanto falamos na linguística, né? É uma forma de trazer todos esses textos, todas essas linguagens, não só as linguagens da tecnologia, mas as linguagens de modo geral, para a sala de aula. E aí colaborar para que essas crianças estejam inseridas num contexto que é o contexto de vivência deles, né? É o contexto que eles realmente fazem parte, que se comunicam, que brincam, que se divertem, que interagem. Nesse espaço chamado tecnologia, chamado internet, nós temos ciência, nós temos todas as áreas do currículo escolar, da educação física, a química, a matemática, está tudo ali, né? O propósito, ou melhor, o convite, né? O meu convite nesse momento é para que a gente realmente repense esse currículo. Quanta coisa prescrita está ali naquele livro didático, ou mesmo no meu planejamento, que talvez não mereça tanto destaque quanto merece, por exemplo, o encaminhamento de um e-mail. Ontem eu fazia o encaminhamento de uma atividade para um grupo de estudantes do ensino superior, né? E eu tive que parar e, em alguns minutos, explicar para eles como é que se manda um e-mail. Isso parece estranho, mas veja, o e-mail, para mim, da minha geração, é ainda, né, um grande mecanismo que faz com que eu mande mensagens, receba conteúdos, arquivos, né, para que o meu trabalho esteja sempre em dia. Mas para a geração dos nativos digitais, que são as crianças que estão aí hoje nos bancos escolares, o e-mail não é um recurso, né? Não é uma plataforma da prática deles, né? E é natural que quando a gente pede um e-mail, eles vão fazer o encaminhamento da mesma forma que mandam, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp, né? Isso é um erro? Não, isso é um dado cultural, isso é um momento em que nós estamos vivendo e que precisa, com certeza, ser considerado quando nós estamos aí organizando, né, a nossa sala de aula, a nossa aula, o nosso momento de trabalho. Uma outra coisa que vale a pena pensarmos também, né, acho que é um assunto bastante atualizado, né, é o que a Base Nacional Comum Curricular tem trazido para nós, para que nós, educadores, pensemos um pouco sobre
a educação integral. É muito interessante que, em alguns momentos, quando eu converso com alguns professores sobre o termo educação integral, eu percebo que ainda existe uma dúvida se essa conversa de educação integral, ela não seria, talvez, a escola em tempo integral. São coisas totalmente distintas, né? Quando a gente fala em tempo integral, nós estamos falando de uma escola que funciona o dia todo, né? E uma educação integral, de acordo com o que a Base Nacional Comum Curricular nos oferece, né, é uma educação que vai além do que as escolas têm, muitas escolas têm feito, que é a preocupação apenas com o cognitivo, né? Apenas com as regras, com a gramática, com o jeito de fazer, mas também com o emocional das crianças. Eu tenho sempre falado e venho ao encontro, né, do que propõe a BNCC, esse convite de se pensar também a educação emocional, nem mais nem menos do que o cognitivo, as regras, né, os conteúdos curriculares, mas a mesma proporção, 50% e 50%. Como que está o emocional das nossas crianças, né? Como se propõe a falar de si, né? Quando estão, por exemplo, tristes, será que sabem falar do porquê estão tristes, né? Quando estão felizes, por que estão felizes? Quando querem brigar com alguém, falar um palavrão na escola, enfrentar o professor, qual o motivo que os levou a tomar essa decisão, né? E fazer o que estão fazendo? Olha que interessante a gente pensar nisso. E isso tudo é papel da escola, isso é educação integral. Nós estamos cuidando da cognição, né, mas também estamos cuidando da mente, estamos cuidando do emocional. Né? Quem são vocês? Né? O que pensam? O que fazem? Eu sempre acho interessante lembrar, e eu gosto de citar isso como exemplo, né, que nas turmas de educação infantil é muito comum que a gente encontre uma atividade que eu acho fantástica, que é a famosa roda da conversa. Né? Como é gostoso ver os professores, os educadores da educação infantil, colocarem as crianças para sentar numa manhã, numa tarde, e falar o que fez no final de semana, né? O que sentiram numa determinada atividade, enfim, falarem de si. Né? E aí acontece um grande problema com o passar dos anos, que é quando as crianças vão para o ensino fundamental. Né? E irem para o ensino fundamental faz com que elas aprendam a ler e escrever. E a impressão que dá é que nós precisamos parar com as atividades de roda de conversa, porque nós temos agora leituras para fazer. Né? E aí o ensino fundamental 2, ainda mais, né, preocupados com outras coisas, com a preparação para o ensino médio, acaba por jogar fora um tempo precioso, né, que é o de fazer as famosas rodas de conversa. E quando chega no ensino médio, nós escutamos alguns professores reclamarem porque não conseguem dar aula no terceiro ano, no segundo ano, porque as crianças, ou melhor, os estudantes, os adolescentes, não sabem conversar. Né? E aí é natural que não saibam conversar, uma vez que nós não demos oportunidade para ensiná-los a conversar. Né? Eles deixaram de conversar em grupos, como a gente gostava que fizesse, né, na educação infantil. E nós vamos dar atenção para um outro conteúdo curricular e deixamos de lado a oralidade, o falar de si, o autoconhecimento, que é um ponto importante, né? As relações interpessoais, que são pontos também colocados na BNCC como conteúdos necessários para serem trabalhados. Bom, junto disso, é importante a gente pensar o nosso papel. Né? Que professor eu tenho sido? Né? Será que eu tenho pensado nisso? Será que eu tenho olhado para essa necessidade, né, de se trabalhar a Base Nacional Comum Curricular, principalmente no que tange a educação integral? Como é que eu tenho olhado para as tecnologias? Como é que eu tenho olhado para as redes sociais? Né? Os inúmeros aplicativos e possibilidades que a gente tem aí nas redes sociais e transformar tudo isso em aula. Né? Não quebrando a alegria, né, o entusiasmo e o gosto que tem por essas redes, né, mas trazendo elas para próxima da escola e fazendo com que elas se interessem, né, por aquilo que produzem. Afinal, existe uma preocupação muito grande, sobretudo dos educadores e pesquisadores que têm se dedicado àquilo que nós chamamos de letramento digital,
sobre a produção dessas crianças, desses adolescentes, nessa esfera virtual de comunicação. Produzem de qualquer forma, né, sem pudor, e o Zygmunt Bauman, né, esse polonês que deixou um legado muito interessante para nós, a respeito do que ele chama de modernidade líquida, vai mostrar para nós que nós estamos fazendo da nossa vida pessoal aquilo que nós fazemos da nossa vida virtual, né? Deletamos pessoas, bloqueamos pessoas, desligamos pessoas da nossa vida. E isso é um ponto importante, é um conteúdo emergente, né? É um currículo importante que nós precisamos ter na sala de aula para poder pensar um pouquinho a formação das nossas crianças. Sejam elas crianças matriculadas na educação infantil, no ensino fundamental 1, no 2, ou no ensino médio e também na pós-graduação e na graduação. Pensar a tecnologia é olhar para a cultura, que é uma cultura produzida pelos nossos estudantes, né? Não é uma cultura em que eles estão imersos, né? Mas eles estão produzindo isso. São eles que estão trazendo as demandas de mercado, né? Os novos aplicativos, as novas redes sociais. São eles que refutam algumas redes que, assim como o Orkut, há alguns anos atrás, foi abandonado, né? E aí outros mecanismos, como Facebook, Instagram, Tumblr e tantos outros apareceram, por uma demanda que é provocada, é promovida, é criada por esse grupo que está nas nossas mãos, que são os nossos alunos. Portanto, o convite e a minha inclinação, né, é convidá-los, né, a pensar um pouquinho o nosso papel enquanto educador, tendo consciência de que nós estamos trabalhando com um grupo novo, que são pessoas, são crianças, são adolescentes, são jovens, diferente do aluno que nós fomos quando estávamos no banco escolar da educação básica. Essa é a primeira realidade que nós precisamos tomar consciência. Ter essa clareza, né, de que é uma nova configuração de estudante, né, que demanda outras curiosidades, né, eles têm outros interesses, circulam por outros espaços, produzem outras linguagens que não as nossas, né? E nós, enquanto educadores, enquanto profissionais da educação, né, precisamos estar antenados a isso. Olhar com olhos bastante atentos para entender, né, de onde vêm, para onde vão, o que fazem, quais são os seus campos investigativos, né, quais são as suas perguntas. Há um trabalho muito bonito nesse sentido, né, de questionar quais são as perguntas das nossas crianças, né, quais são as suas dúvidas, o que querem, o que buscam, o que sabem, o que não sabem, né? E um ponto bastante importante no meio dessa consideração de quem são nossas crianças e quem somos nós enquanto educadores, é poder considerar e olhar com bastante atenção os conteúdos que nós estamos trabalhando. A partir dessa observação, né, daquilo que as crianças, os adolescentes estão aí buscando nas suas interações virtuais, eu tenho certeza que nós temos condições de olhar para a nossa relação com o nosso currículo e ressignificar as prioridades. O que nós estamos priorizando para trabalhar com as nossas crianças, né? É muito comum a gente fazer esse bate-papo com alguns professores, com alguns educadores, e ter um feedback muito interessante no sentido de um olhar, revisitar, né, o currículo e essa lista de conteúdos que nós temos, no intuito de retransformar, né, de poder olhar para isso e colocar novos conteúdos que são, claro, oriundos aí dessas relações que nós temos com o que as crianças têm buscado. Enfim, o grande recado dessa minha fala com vocês é poder pensar um pouquinho o nosso papel como educador. Levar em consideração que formação continuada é algo extremamente importante e vital para a nossa sobrevivência, né? Nós precisamos da formação continuada, nós precisamos buscar a formação continuada, quando ela não nos é apresentada de forma gratuita, de forma rotineira, né? Nós temos a necessidade e a obrigatoriedade de buscar, né, essas informações,
de nos abastecer de novidades metodológicas, de conhecimentos, para que nós sejamos aí bons professores, professores atualizados, professores que estão pensando no bem das crianças, da escola e também, claro, do nosso bem-estar. Eu quero terminar essa reflexão tão importante com vocês, né, trazendo uma reflexão que eu acho muito interessante. Há algum tempo, alguns professores me questionavam, né, a respeito de será que nós seríamos substituídos pelas máquinas? Muitas coisas foram substituídas pelas máquinas. A gente olha, por exemplo, os caixas de supermercado, né? Os bancos, o atendimento dos bancos, agora com os caixas automáticos, com os aplicativos que nós temos no nosso celular. Quantas coisas foram automatizadas e nós, homens, pessoas, ficamos de lado enquanto a máquina entrou no nosso lugar. O mercado de trabalho acabou ficando com algumas lacunas nesse sentido. E eu confesso que em alguns momentos eu sempre defendia essa ideia, dizendo que não, né? A relação professor-aluno, essa relação afetiva, né, que existe na relação professor-aluno é o que vale, principalmente na educação básica, quando a ideia é a aprendizagem. O papel do professor é muito importante nesse aspecto. Mas outro dia eu li uma reflexão muito bacana de um professor e ele dizia algo que é uma reflexão importante para a gente pensar aqui agora nesse final de conversa. Ele dizia, não, a máquina não vai substituir o professor, mas o bom professor que está trabalhando com a máquina, trabalhando com a tecnologia, né, atualizado das novas demandas tecnológicas e metodológicas, esse vai tomar o espaço daquele que não se atualizar. Então, essa é uma reflexão importante para a gente pensar que talvez nós estejamos correndo o risco de ser substituído por aquele que está buscando informações, por aquele que está se atualizando, que está ouvindo, buscando informações a respeito das metodologias, as novas metodologias, né, das pedagogias ativas que estejam antenadas, que estejam atualizadas com as tecnologias de informação e de comunicação. Então, pensemos nisso e, claro, sejamos professores ativos, atualizados e façamos aí da nossa sala de aula uma sala de aula diferente e que nós possamos promover cada vez mais aprendizagens. Esse é o meu recado. Agradeço a atenção de vocês. Espero encontrar vocês em outros momentos como esse, para a gente poder falar um pouquinho de educação, de tecnologia, que é um assunto que é tão caro para cada um de nós. Eu aproveito a oportunidade e convido vocês para participar das minhas redes sociais, caso vocês queiram conversar comigo. No Instagram, eu estou lá como @SérgioVPaixão, e eu tenho também o meu canal do YouTube, chamado Educar com Paixão, que é um canal que eu mantenho aí algumas informações a respeito de escola, algumas reflexões. Então fica aí aberto esse canal para que a gente possa continuar essa conversa tão importante. Abraço, pessoal!